Diálogos que curam. Diálogos que curam, e hoje eu queria conversar com vocês sobre diálogos que curam o coração. Semana passada eu conversei com vocês sobre diálogos que curam a gente da falsa religião. E a gente conversou sobre Jesus e Nicodemos. Como a falsa religião vai nos levar a ídolos e como a verdadeira religião vai nos conduzir a Cristo. Vai nos conduzir à dependência de Jesus. Foi isso que a gente conversou na semana passada. E às vezes a gente está no nosso tempo muito entregue a modismos e pouco entregues a Jesus e a palavra de Deus. E a gente precisa, quanto mais simplicidade, melhor. Quanto mais buscarmos o Senhor na simplicidade, na singeleza da sua palavra e na pessoa de Jesus, melhor. E hoje eu queria conversar com vocês sobre diálogos que curam o coração. Lembrando que de onde nasceu essa série, na verdade eu ia pregar uma outra coisa, eu ia pregar alguns outros princípios espirituais, só que depois de ter contato dentro de um supermercado com a mesma caixa, que me atendia durante meses, e eu nunca consegui tirar um sorriso e uma boa noite daquela caixa. E aquele estereótipo todo dela, tatuagens, piercing na língua, na boca, na orelha, no nariz. E eu nunca conseguia tirar um oi da caixa. E um caixa de supermercado atende quantas pessoas por dia? 100? 200? Não sei. Mas eu nunca conseguia estabelecer uma conversa. Nunca conseguia estabelecer um diálogo. Até que num dia, quando ela vai me entregar uma nota fiscal, eu olho para o braço esquerdo dela. E gente, tinha tanto corte no braço daquela moça. Tanto corte, esses cortes que jovens, está na moda, eles ficarem se cortando com estilete. E cortava de lado, e aquelas cicatrizes assim, de lado. E eu pensei, meu Deus, a gente está dentro de um supermercado, passa por perto da gente 100, 200, 300 pessoas por dia, mas a gente não é capaz de estabelecer um diálogo com alguém. A gente não é capaz de ter conversas com pessoas. Estamos completamente ligados a todo mundo por WhatsApp, Instagram. A gente consegue falar com pessoas do outro lado do mundo, mas a gente não consegue estabelecer conexão com pessoas que estão do lado da gente. E me parece que a gente é uma ilha solitária. E eu comecei a pensar em quantos de nós não sofrem porque estamos sozinhos. E nunca disseram para nós que a gente, na verdade, se conversassem com pessoas, a gente podia ser curado. Porque diálogos curam. Porque quando a gente consegue conversar com pessoas, a gente consegue ser curado. Porque conversa tem esse poder terapêutico. Se abrir tem poder terapêutico. Ouvir tem poder terapêutico. E eu conversei com vocês na semana passada dizendo que quem me guia nessa ideia de terapêutica do diálogo é o Rolf Kuyper, que é um escritor reformado holandês. E ele diz que nós precisamos estabelecer na nossa sociedade relações de diálogo. E relações de diálogo só acontecem em ambientes de amor. Mas eu não estou falando esse amor do século 21. O amor do século 21, ele é uma coisa meio louca. O amor do século 21 é assim, olha, não julga ninguém não. Amar no século 21 é, deixa todo mundo fazer o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Isso não é amor, isso é libertinagem. Porque em ambiente em que tem amor, tem lugar para correção. Em ambiente que tem amor, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é necessário. Ambiente que tem amor, tem lugar para dizer não. Ambiente de amor é ambiente de direção. E não aceitar qualquer coisa e dizer o que importa é ser feliz. Isso não é ambiente de amor. Você vê que as pessoas, por exemplo, no ambiente cristão, estão indo contra o que Jesus diz. Isso não é amor. Você dizer que pode fazer o que quiser e o que importa é a felicidade. Isso não é amor, gente.
Amor também tem limite. Então o século 21, não é disso que a gente está falando. Ele está errado. Porque amor na Escritura é viver de maneira preocupada com o outro. Eu preciso me preocupar com o outro. Eu preciso saber se a Aline está bem, se o Samuel está bem, se a Nayara está bem, se o Ricardo está bem, se a Dani está bem, se a Jailine está legal. Eu preciso viver de maneira preocupada. Mas como viver de maneira preocupada se vocês são acostumados a se encontrarem como indivíduos? E essa palavra indivíduo não é uma palavra bíblica nem da teologia cristã. Porque indivíduo vem de indivisível. Vocês não são indivíduos. Vocês são pessoas. Vocês são corpo e alma. Vocês são uma unidade. Vocês são pessoas. Pessoas têm história. Pessoa tem vivência. Pessoa toma decisão. Vocês são pessoas. Amar é viver de maneira preocupada com o outro. Sara, está tudo bem com você? Como é que está a gestação? Eduardo, como é que foi ouvir o barulho do seu neném no primeiro ultrassom? Foi legal? Não foi? Foi especial? Rodrigo, como é que está a expectativa para o Bernardo chegar? Está bem? Está com medo? Não está? O pé de Carol está inchando muito? Não está? Viver de maneira preocupada. Não só preocupada com a gente. De onde vocês aprenderam isso? De Jesus. Mesmo sendo Deus, não quis ser Deus. Ele abriu mão para se preocupar com gente como eu e você. Amor. Isso é amar. Viver de maneira preocupada com o bem-estar do outro. Diálogos só acontecem em ambiente de humildade, gente. Humildade. Eu estava conversando com um casal essa semana. Homens, isso serve para nós. Está com sua esposa dentro do carro. E aí vocês precisam chegar, por exemplo, em, sei lá, Ulisses Guimarães. Onde é Ulisses Guimarães? Aonde é Ulisses Guimarães? Em Vila Velha. Vocês sabem chegar em Ulisses Guimarães? Sopre, eu não sei não. Homens, vocês estão mais perdidos de cego em tiroteio no trânsito. Vocês estão mais perdidos que surdo em bingo. Qual é o homem aqui que para pedir informação? Vocês já viram um homem pedir informação no trânsito? Claro que não. Homem não... Aí a mulher fala pro cara assim: amor, pede informação ali, ó. Olha aquele cara ali. Vocês já pararam? Eu não paro. Você vai parar? Peraí, mulher. Algum dia você já imaginou que eu não soubesse aonde eu estivesse levando você? Não responda. Homem não para pedir informação. Por quê? Porque só tem diálogo em ambiente de humildade. Se eu não estou aberto para aprender com você, independente de quem você seja, independente do que você crê, e vocês vão encontrar pessoas assim, gente. Nós precisamos ser mais humilde. E eu tenho que chegar e aprender com você. Só que na nossa relação, a gente, por exemplo, vai se relacionar com o nosso parceiro. A gente não é humilde, a gente quer ficar ensinando para os outros. A gente quer ficar dizendo para todo mundo que todo mundo tem que fazer. Isso não é diálogo, gente. Isso não existe. A gente tem que ter mais humildade para aprender com as pessoas. Porque às vezes na minha interação com você eu vou aprender. Nossa, pastor, mas você vai aprender? É claro, eu vou aprender. A gente não pode esquecer disso. E a gente esqueceu disso no nosso tempo. Nós estamos numa época em que as pessoas têm muita certeza de tudo e fazem pergunta nenhuma. Vocês assistem 3, 4 vídeos no YouTube e estão cheios de certeza. Vocês leram o primeiro livro da vida de vocês, vocês acham que vocês vão resolver o problema do Brasil inteiro. Tem 2, 3, 4 opiniões sobre determinada coisa e quer resolver o problema de todas as pessoas. E não é assim. Só tem cura e só tem diálogo em ambiente de amor e ambiente de humildade, em que a gente ensina, mas a gente também aprende.
Só que nós, capixabas, cariaciquenses do século 21, somos muito arrogantes. Você pode aprender com seus filhos, você pode aprender com crianças, você pode aprender com pessoas que estão do lado. Humildade, gente. E outra coisa, só tem diálogo com amor, humildade, só tem diálogo quando a gente tem fé nos homens. E pelo amor de Deus, vocês têm que aprender a interpretar texto. Quando eu estou dizendo fé nos homens, eu não estou substituindo a fé que você tem em Jesus nos homens. Eu estou querendo dizer que você tem que acreditar que todos os homens podem mudar. Gente, eu não mudei. Eu era um e hoje sou outro. Por que o Arthur não pode mudar? Por que o Breder não pode mudar? Por quê? Todos os seres humanos podem mudar. Que história é essa de que pau que nasce torto nunca se endireita? Que história é essa? Pessoas podem mudar, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser transformadas. Mas as experiências que a gente viveu lá no passado foram muito ruins. Se você talvez se abrir para o diálogo, num ambiente de humildade, num ambiente de amor, por que você não pode ser mudado? Por que eu não posso ser mudado? Não, eu sou um homem de muitas certezas. Você é o primeiro que precisa ser mudado. Eu não estou dizendo que você não tem crenças básicas que não devem mudar, que Deus é único, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Eu não estou dizendo isso. Isso é imutável, gente. Que Jesus vai voltar, que a salvação é por Jesus. Isso é fato. Isso aí a gente não muda, não é disso que nós estamos falando. Mas a gente tem circunstâncias na nossa vida que por que não podem mudar? Nossa, eu vivi experiências assim no passado. Que bom, elas podem ser curadas. Nossa, eu vivi essas coisas aqui agora no presente. A gente pode ressignificar isso. Por quê? Por que você não pode ter um futuro diferente? E isso através do diálogo. Porque quando a gente aprende com as pessoas, a gente ressignifica experiências, a gente pode mudar. É isso que o Rolf Kuyper está chamando de fé nos homens. Fé que as pessoas podem mudar. E vocês pregam isso, vocês não pregam que Jesus transforma? As pessoas mudam, gente. A gente muda. E hoje, a gente quer conversar sobre um diálogo que muda o coração. A gente quer conversar sobre um diálogo que muda o coração. Dá uma olhada em Lucas capítulo 24. Olha Jesus curando, através de um diálogo, o coração de 2 discípulos que estão indo a uma cidade chamada Emaús. Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús. Emaús não é uma pessoa, tá? Nossos discípulos agora estão no caminho de Emaús, né? Quem é esse cara, Emaús? Ninguém, ele é uma cidade, tá bom? Emaús é uma cidade, tá? É uma cidade que ficava bem pertinho de Jerusalém. Jerusalém é onde Jesus foi morto, ok? Lucas 24 está falando exatamente do que aconteceu depois da morte de Jesus. Joia? Vamos lá? Verso 13, nós vamos até o verso 35. Lucas 24, no capítulo 13 até o verso 35. Olha para mim, só rapidinho. É didático. Eu tenho que ter esse papel didático, né? Na minha turma de adolescentes, alguns estão com o celular, como Bíblia. Pastor, é pecado? Não é pecado. Mas eu pedi para que os adolescentes viessem com Bíblia de mão. Por quê? Porque a gente é raiz. Então é para eles aprenderem. Hoje eu estava mandando eles abrir em Hebreus, eles estavam em Gênesis. Falei de Judas, eles estavam pensando que o cara que matou Jesus tinha escrito um livro na Bíblia. Não, aquele Judas lá é parente de Jesus. Então deixa eu te dar uma dica. Traga uma Bíblia na sua mão. Traz um papel. E traz uma caneta. Tem um caderninho de anotação. Por que isso? Porque enquanto você está ouvindo e você escreve, você aproveita mais. Isso aqui é um momento para você aprender. Isso aqui é um momento de formação do seu coração. Traz uma Bíblia, escreve nela. Olha, se você olhar aqui a minha, toda escrita, porque enquanto eu estou lendo, eu rabisco ela todinha. A hora que não tiver mais espaço, eu compro outra e aposento essa e uso outra, não tem problema. Tá? Traz um papelzinho, traz um caderno. Vamos estudar a palavra de Deus. Naquele mesmo dia,
2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Verso 19 ainda. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Verso 32. Perguntaram um ao outro: não nos estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecidos por eles quando partia o pão. Vamos orar? Deus, a gente está diante da sua santa palavra, a gente tem a escritura nas nossas mãos e nós precisamos muito da iluminação que vem do Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos cure, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta que eu queria fazer para vocês é: você possui algum espaço para você conseguir dialogar com amor, com humildade e com a certeza de que você pode mudar e as pessoas que estão à sua volta podem mudar? A sua casa é um lugar de diálogo. Os lugares em que você frequenta são lugares em que você é uma ponte de amor, de humildade e de fé que as pessoas podem mudar? Ou você prefere levar a vida como um lobo solitário, que não conversa com ninguém, que não fala nada com ninguém? E aí, ao invés de você desenvolver esses diálogos, na verdade, você tem um coração trancafiado, ninguém sabe de você, ninguém conhece você, e às vezes nem você mesmo conhece você. E isso vale especialmente para nós que somos homens, tá? John MacArthur escreve um livro chamado Chaves para o Crescimento Espiritual, em que ele chama o nosso coração de cofre. Porque às vezes o coração da gente é um cofre. A gente não abre ele. Eu não estou falando, quando eu falo coração, eu não estou falando de sentimento. Eu estou falando do centro da sua vida. Muitos de nós, gente, temos o centro da nossa vida adoecido. Você quer ver uma coisa? Como é que você sabe se você tem um coração adoecido ou não? Alguns de vocês carregam marcas de desesperança por onde vocês vão. São completamente amargurados com a vida. Não conseguem olhar para frente, olhar a vida como uma dádiva de Deus,
Olhar a vida como o palco em que o Senhor vai fazer com que a glória de Cristo seja vista através da vida da gente. Não conseguem fazer isso. Completamente desesperançados. Alguns de vocês, porque já bateram com a porta na cara tantas vezes, falam assim, não adianta, a gente já fez isso, a gente já trabalhou aquilo, nunca dá certo, a gente nunca consegue mudar, nunca vai transformar, essa mulher que eu tenho dentro de casa não muda, esse marido que eu tenho não muda, esse menino aí eu já entreguei para Deus, porque olha, não tem jeito, olha a empresa, o lugar que eu trabalho, aquele lugar, rapaz, aquilo parece a sucursal do 3º nível do inferno de Dante, aquele negócio não funciona. Aquilo não anda, já entreguei para Deus. Desesperança. Alguns de nós temos a vida de amargura, gente. Amargura. Eu conversei com vocês há 2 semanas sobre o Jacó, falando com vocês sobre as marcas que nós trazemos na vida. As marcas que nós trazemos na vida do passado, de coisas que fizeram com a gente, coisas que nós fizemos com outras pessoas, fazem com que a gente tenha o coração adoecido. Pessoas que não conseguem dar um sorriso. Gente que não consegue olhar para o dia a dia como uma beleza da vida que Deus deu. Sabe aquela gente nem? Você é desses caras nem? A água está indo para cima, a água está indo para baixo e não muda nada. Até o sorriso que você dá é chinês. Sabe o que é sorriso chinês? Falsificado. Made in China. Até o sorriso que você dá é um sorriso falso. Sorriso fake. Porque o coração é cheio de amargura. Gente doente. Sabe o que adoece o coração da gente? Falta de perdão. A gente não consegue perdoar pessoas. A gente não consegue perdoar os outros. A gente é tão cheio de autojustificação. A gente quer tanta justiça. Que tem gente que já morreu e você não conseguiu perdoar ainda. Tem gente que você nunca mais vai ver na vida. E até hoje você carrega ódio. Porque você, na verdade, o que você está querendo é justiça. Você queria cortar a cabeça. Eu sei que muitos de nós somos feridos por pessoas no meio da nossa vida. Mas não adianta, gente. Isso amargura o coração. Isso deixa a vida adoecida. Você quer ver uma outra coisa? Falta de você perdoar, às vezes, você mesmo. Eu sei que as pessoas falam assim, não, quem tem que perdoar é Deus. Ai, gente, dá para a gente avançar? Porque tem muita gente que não consegue aceitar o perdão de Deus. Deus já perdoou o cara, mas ele vive a vida remoendo. Não, mas eu não podia ter feito isso. Não, mas isso não podia ter acontecido. Não, eu não... Ei, calma, filho. Tem gente que não consegue aceitar o perdão de Deus. E vive amargurado, vive amargo, vive desesperançoso, com o coração adoecido, com um sorriso chinês. Ô gente, alguns de vocês carregam feridas no coração terríveis e tremendas. Feridas no coração. Sabe por quê? Decepcionado. Gente decepcionada com Deus. Gente decepcionada com ela mesma. Gente decepcionada com as pessoas que estão em volta. E aí ficam com a vida adoecida. Porque o que acontece? O tamanho da sua decepção é o mesmo tamanho da expectativa que você colocou em determinada situação. Então você colocou uma expectativa muito grande em determinada coisa, ela não aconteceu, e aí o que aconteceu? Não aconteceu, e aí você sai dali completamente adoecido. Mas não é só isso, cara. A gente tem medo e tem ansiedade de tudo. Quando você tem medo e você tem ansiedade, automaticamente, e por ansiedade aqui, eu estou falando a ansiedade bíblica, e não a ansiedade que a gente tem corriqueira. Por exemplo, amanhã talvez algum de vocês vai começar um emprego novo. O que você está? Ansioso. Isso é pecado? Não. Isso não é pecado. Nossa, semana que vem vou viajar, vou para Miami. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não, né? Não tem, não. Também não vou para Miami. Queria ir. Falta de vontade não é, só me falta o recurso. Mas isso é de menos. Claro que vai dar uma ansiedadezinha. Isso é fato. Vasco e Flamengo amanhã. Ansiedade. Dos flamenguistas, os vascaínos não, né? Ansiedade. Isso é normal, isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Agora, o que a Bíblia trabalha como ansiedade é falta de fé. É diferente. Falta de fé. Quando você acha que você vai ter o controle de tudo na sua vida e não tem. Quando você acha que quem constrói a história da sua vida é você, e não é, é o Senhor. Você até é um ser ativo,
na história da sua vida. Você faz escolhas, mas Deus não errou, cara. Deus não errou na providência, Deus não errou na graça dele. Então ansiedade na Bíblia, na verdade, o que é pecado é falta de fé. Quando você confia mais em você, mais na força do seu braço do que na providência de Deus. Isso é pecado. E por isso alguns da gente são adoecidos. Porque a gente coloca a nossa esperança naquilo que a gente pode fazer. E aí vocês vivem frustrados. Isso gera um coração adoecido. E a insegurança? Você quer conversar com um jovem, aí você vê uma insegurança enorme. Eles conhecem muito pouco da vida e eles são inseguros em relação à imagem deles. Eles são inseguros em relação às opções que eles têm que tomar. Insegurança o tempo todo. Como se a gente pudesse ter segurança de alguma coisa na vida, porque nós não temos nada. Isso são sintomas de um coração adoecido. Você precisa olhar para dentro de você e perceber o que é que gera essas algemas e essas cadeias. Porque corações adoecidos, na verdade, trancafiam, deixa a gente preso. E a pergunta que a gente precisa fazer é, o que é que ainda prende a mim e a você? Como a gente consegue curar isso através de diálogos? Porque a história que vocês viram são de 2 discípulos que estão com o coração adoecido. Mas pastor, como é que você vê isso? Eu vejo isso no verso 15, olha só. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha o verso 16. Eles reconheceram Jesus? Não. A decepção é tão grande que eles não conseguem ver Cristo. A tristeza é tão grande que eles não conseguem reconhecer Jesus. Mas como é que você sabe disso, pastor? É só você ver o resto do texto. Jesus passou 3 anos dizendo, eu vou morrer, eu vou ficar morto e eu vou ressuscitar. Ok? Pela narrativa do texto, Jesus aparece para eles e fala assim, sobre o que vocês estão conversando? O que eles respondem no verso 19? Olha aí. Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram? Eles dizem, não. Jesus também é terrível, né? Jesus podia acabar com o negócio e falar bem assim, ei, sou eu, velho. Estou vivo aqui. Foi isso que Jesus fez? Jesus vai estabelecer diálogo. Ele quer ouvir o que esses caras têm para dizer. Pegou? Eu estou falando pegou é porque vocês agora só estão me mostrando esses... Vocês não valem nada, viu? Só chega vídeo para mim de vocês assim, pegou a visão... Ai meu Deus, eu só queria pregar. Por que é que Jesus provocou esses caras? Jesus podia ter acabado com a história. Jesus podia ter chegado e falado bem assim, gente, olha aqui sou eu. Olha aqui minha mão, ó. Acabei de mostrar para o Tomé lá atrás, ó. Minha mão. Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus vai curar eles a partir do diálogo. Jesus vai ouvi-los. Aí Jesus fala, não, o que aconteceu? Em 11 quilômetros de caminhada, que é a distância de Jerusalém até Emaús, dá para conversar um bocadinho, né? Aí os caras começam, e olha como eles têm a teologia correta. Eles começam a dizer, você não ouviu que Jesus, varão, aprovado por Deus, ele fez milagres, fez isso, fez aquilo outro. As nossas autoridades mataram ele. Olha lá o que eles dizem. Eles dizem isso. Verso 20. Os chefes e sacerdotes da nossa autoridade crucificaram. Agora, olha a expectativa desses caras no verso 21. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Aí Jesus, diga-me mais. Aí eles continuam, hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Agora olha o verso 22. Eles já ouviram que Jesus ressuscitou. Olha só, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Porque elas foram de manhã lá no sepulcro, bem cedo, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram a ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.
Os caras conheciam o conteúdo, cara, mas não conseguiram reconhecer Jesus. Eles conheciam o conteúdo, mas a decepção é tão grande, porque eles achavam que Jesus ia trazer o reino, e Jesus está morto. E até falaram que Jesus estava vivo, até viram Jesus, mas eles não conseguem acreditar. A decepção foi tão grande que o coração ficou aprisionado, não conseguem reconhecer Jesus. Não conseguem vir. E o que Jesus fala com eles depois de ouvi-los? Cara, como é que vocês demoram para entender, hein? Olha lá Jesus no verso 25. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Aí agora Jesus vai ensinar a eles. Começando por Moisés e os profetas, Jesus vai ensinar tudo para eles. No final, Jesus dá aquele migué. Quando você vai conversando com alguém e tal, desde o ponto de ônibus, você vai chegando em casa, aí você fala, falou, eu vou embora para casa. E aí Jesus diz, olha, não, eu vou continuar, vou vir a caminhada aqui. Ele, não, pô, entra com a gente, vamos comer. Aí Jesus, tá, vai, vou ficar com esses caras. Aí eles vão na mesa, começa a bater mais um papo. Aí quando eles começam a conversar um pouquinho mais, quando Jesus parte o pão, eles falam, mas é ele. Aí eles começam a enxergar. Só que Jesus vaza, né? Jesus sumiu. Aí eles olham um para o outro com o coração curado e falam assim, mas cara, o coração da gente ardia durante 11 quilômetros. Esse cara está falando com a gente, o coração da gente ardia e a gente não enxergou. Como assim? Percebem? Sabe por quê, gente? Deixa eu te dar 4 conselhos aqui para você ter um coração curado. O primeiro conselho, na verdade, é uma advertência. Cuidado com as falsas narrativas que você mesmo cria. Cuidado com as falsas narrativas que você mesmo cria. Pastor, o que você quer dizer com isso? Gente, olha o texto. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles sabiam, inclusive, porque Pedro e João, vocês lembram da narrativa de Jesus? João foi correndo, era mais novo do que Pedro, né? Chegou lá, viu o sepulcro vazio, viu o pano que Jesus tinha sido enrolado dobradinho, segundo a narrativa dos evangelhos. Madalena, Joana e a outra Maria já tinham falado que Jesus tinha ressuscitado, o anjo já tinha aparecido. Qual foi a ordem que o anjo deu para Madalena? Avisa para Pedro e para os outros para irem para Galileia e para me encontrar lá. Não foi essa a ordem? Por que esses caras estão indo para Emaús? Por que esses caras não estão indo para Galileia? Por que eles não estão acreditando na palavra que foi dada pelo anjo, quando ele diz, por que você está procurando, na palavra que foi dada por Jesus e pelo anjo, que diz assim, por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que esses caras não foram para Galileia encontrar Jesus? O que eles estão fazendo indo para o outro lado? Criaram uma narrativa própria. Qual é? A gente pensou que ele ia resolver o problema da gente. A gente pensou que ele ia restaurar o reino de Israel. Sabe por quê? Porque eles estão pensando que Jesus vinha com um grande cavalo branco e ele ia pegar o imperador e botar o imperador no lugar deles. Eles criaram uma expectativa errada. Eles criaram uma expectativa errada de reino. Criaram uma expectativa errada de quem era Jesus e da natureza do reino de Jesus. E aí agora, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo falar a verdade, eles resolveram abandonar a verdade. Porque eles falaram, olha, tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, não resolveu nada. Os caras criaram uma narrativa diferente, interpretaram os fatos errados. Olha para cá, você tem uma coisa chamada razão. Por que você tem razão? Você tem razão para interpretar os fatos da realidade. E tudo que você faz, você interpreta. Tudo que você faz, você organiza dentro de caixinha.
E aí se alguém perguntar, por exemplo, se eu chegar para o Guilherme e falar assim, Guilherme, o que aconteceu ontem na sua casa à tarde? Aí o Guilherme vai falar, não, ontem à tarde aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. Ele está explicando o que aconteceu. Você faz isso. Quando o seu coração está adoecido, você vai interpretar as coisas que acontecem com você a partir da amargura, a partir do ferimento, a partir do pecado, a partir da tristeza, a partir da raiva, a partir do ódio. Então você teve um problema dentro de casa, como é que você sai, como é que você explica a ele? Senhor, aquela mulher que tu me deste, aquele negócio lá, e você chegou no trabalho com a gota, e quando você chegou lá, não tem amor, não tem humildade, não tem nada de esperar que vai mudar. Você chega lá e você vai contar o seu ponto de vista. Não importa se você brigou com ela não. Não importa se você foi grosso não. Você vai lá e você vai falar o que você fez. Não importa. E aí a gente cria um monte de narrativa em que via de regra a gente é colocado como vítima. E aí o que vai acontecer com você? Você nunca vai sair desse buraco que você mesmo colocou. Esses caras estão indo para Emaús e não para Galileia. Sabe o que isso significa? Eles desistiram. Eles desistiram. Chega. Acabou. Não vou mais. Corações adoecidos desistem da vida. Corações adoecidos desistem das pessoas. Corações adoecidos desistem de si mesmo. Corações adoecidos desistem de Deus. Quantos de vocês já desistiram da própria vida? E talvez inconscientemente, amargurados, tristes, decepcionados. Quantos de vocês já desistiram de se relacionar com pessoas? Tristes, amargurados, feridos. Quantos de vocês já decidiram, gente, a não mais se relacionar com Deus? Eu conheço pessoas que por viverem experiências ruins, não se relacionam mais com Deus, desistiram, abandonaram, não querem mais. Esses caras colocaram uma expectativa errada e não querem mais se relacionar com as pessoas. Então, cuidado, cuidado. Anota isso. Pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas. Se você não parar para refletir, você vai criar narrativas erradas. Casamentos que passam por crises, a gente começa a construir a imagem do nosso marido e da nossa esposa, que já não é mais aquela que a gente tinha muito tempo atrás. E aí a gente começa a construir uma narrativa de vítima. E às vezes a gente mas às vezes a gente errou. Você precisa ter uma narrativa correta dos fatos que estão acontecendo. Alguns de nós criam narrativas erradas na educação dos nossos filhos, não interpretamos os fatos como eles realmente são, admitindo os nossos erros, admitindo a nossa leniência, a nossa falha, e sabendo cobrar aquilo que foi errado. Temos problemas no lugar de trabalho, nas pessoas que a gente está. Então cuidado com essas falsas narrativas que vocês criam. Você quer ver na Bíblia o cara que criou a pior narrativa de todas? Elias. O profeta do Antigo Testamento. Ele teve que lutar com 800 profetas de Baal. Ele teve que fugir de Jezabel. E aquilo deixou ele tão cansado, mas tão cansado, que Elias falou: desisto, não quero mais. Atravessou o deserto, foi para a caverna, lá entrou e lá ficou. E não saiu de lá mais. Deus apareceu para ele e falou assim: Elias, o que você está fazendo aí? Ele disse: Jezabel está matando os profetas. Aí ele diz assim: só ficou eu. Mas era mentira. Só no templo tinham mais de 100 profetas escondidos e ele não quis ficar lá com eles. Ele preferiu ficar sozinho. E ele criou uma narrativa de vitimismo porque era fácil para ele.
Por que ele não quis ficar lá com os profetas escondidos no templo? Por que ele resolveu ficar sozinho? Por que você resolve às vezes ficar sozinho ao invés de procurar pessoas que vão, na verdade, confrontar a narrativa que você tem? Porque dói. Saber que a gente está errado dói. É ruim. É ruim ter alguém que em amor olha e fala assim: Arthur, está errado. Dói. Porque todas as vezes que alguém chegar para você e falar bem assim: você está errado, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar se justificar. E é horrível quando você conversa para alguém, você sabe que ele está errado, e o danado tenta se justificar. Dá uma vontade de desistir desse danado, rapaz. Eu falo, não é possível. A torcida do Brasil todo está dizendo que o cara está errado, só ele está dizendo que está certo. Como é que pode, rapaz? Irmãos, cuidado. Porque como é que você sai dessas narrativas erradas? Você precisa ter um ambiente seguro de amor, humildade e de fé nos homens. Você precisa ter pessoas as quais, em momentos em que você passar por encruzilhadas, são pessoas que vão olhar e vão dizer assim: Rômulo está errado. Rômulo não está certo. E isso não precisam ser doutores ou pós-doutores que vão fazer isso com você. Jesus chegou para esses caras e ouviu o que eles tinham para dizer. E eles estavam decepcionados. Jesus os ouviu, e a partir do momento em que Jesus os ouviu, eles tomaram uma outra postura no final e voltaram para Jerusalém. Então cuidado, você vai precisar de pessoas que vão ouvir aquilo que está acontecendo com você. Tenha essas pessoas. Tenha esse grupo de pessoas, não precisa ser muitas. Eu tenho um grupo de pessoas às quais eu pergunto: está certo? Está errado? Eu sou pastor a vida toda aqui. Tem hora que eu não sei o que eu tenho que fazer. E o que eu faço? Pergunto. Para quem? Para quem tem sabedoria. Para quem tem compromisso com Deus. Para quem tem mais experiência do que eu. E se eu estiver vivendo problema no casamento, eu preciso ter alguém, casais ou pessoas que são comprometidas com Deus, que vão ajudar a minha e a minha família. Se eu tiver problema com os filhos, porque às vezes a gente está vendo a história do prisma errado. Irmãos, cuidado com as narrativas que vocês assumem. Segundo conselho. Esses caras conseguiram perceber que Jesus estava perto? Conseguiram? É que essa série está mais reflexiva e vocês estão acostumados comigo suando de um lado para o outro, dando porrada aqui. Aí vocês estão com preguiça, né? Não, mas essa série é no amor. Hoje é no amor. Essa série é no amor. Ela é mais tranquila. O meu espírito está mais calmo nessa série. Porque ela é mais profunda. O Ricardo Barbosa, que é um pastor presbiteriano, ele tem um livro muito bom chamado Caminhos do Coração. É isso aqui que a gente está trilhando. Caminhos do coração. Coisas simplórias da vida. Segundo, cara, cuidado. Porque às vezes corações adoecidos não conseguem perceber a presença de Jesus. Isso aqui é o mais sério. Corações adoecidos não conseguem perceber a presença de Jesus. Olha só, perceber a presença de Jesus no caso desses discípulos. Enquanto Jesus está abrindo o mar, é fácil. Perceber a presença de Jesus enquanto ele multiplica pão e peixe é fácil, porque aí é só alegria. Aí é culto neopentecostal e é só vitória, irmão. Perceber a presença de Jesus quando a filha de Jairo ressuscita, caramba, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Isso é fácil. Perceber a presença de Jesus assim, joia. Agora, perceber a presença de Jesus no Getsemane, quando Judas dá um beijinho no rosto dele, e o soldadinho já me dá logo um soco dizendo: olha só, não fala assim com o sacerdote não. Perceber a presença de Jesus quando ele está ali no pretório,
Pilatos do lado dele e o povo dizendo, solta Barrabás e crucifica-o. Aí você fala, opa, peraí, eu acho que esse cara já não é quem ele disse ser. Perceber a presença de Jesus quando Simão Cirineu precisa ajudar ele a carregar uma cruz. Porque Deus encarnado está tão fragilizado que ele não consegue carregar uma cruz. Perceber a presença de Jesus quando ele diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E perceber a presença de Jesus quando ele dá um brado e diz, está consumado, ele abaixa a cabeça e morre. Aí o que você diz? Acabou. Não tem mais o que fazer. A gente pensava que esse cara ia salvar a gente, mas ele não vai salvar a gente. Acabou. E o que eles fazem? Não importa o que diga. Eles viram Jesus morrer. Eles viram a parte boa, mas eles viram Jesus morrer. Acabou. Não dá mais. Agora olha para cá. Perceber a presença de Jesus quando o filho nasce, está tudo bem? Ok. Perceber a presença de Jesus quando você conseguiu trabalho, quando você recebeu o aumento, está tudo bem. Quando o filho casa, tudo bem. Perceber a presença de Jesus quando você consegue bater a cabeça no travesseiro porque todas as contas estão pagas, porque você conseguiu receber um aumento e teve uma promoção, está tudo bem. Agora, irmão, perceber a presença de Jesus quando você e seu marido não falam a mesma língua dentro de casa já não é mais tão fácil assim. Quando o diagnóstico que a gente tem já é o diagnóstico de morte, dizendo, olha, daqui a 6 meses não tem mais o que fazer. Perceber o diagnóstico assim, perceber a presença assim é mais difícil. Não é tão fácil assim. E são nesses momentos que o coração adoece. Porque a gente não consegue perceber a presença de Jesus. A gente só aprendeu a perceber a presença de Jesus nesse evangelicalismo maluco brasileiro quando acontece milagre. E às vezes o milagre é um grande silêncio de Deus. Um grande silêncio do Senhor. Porque às vezes parece conspiração. Que no momento que a gente mais precisa, a voz não vem. No momento em que a gente mais precisa, parece que a gente ouve só um sopro do céu que não diz nada. E aí como é que crê em Deus? Aí como é que confia em Jesus? Porque a gente acha que sempre vai acontecer um milagre no final, mas às vezes não acontece, gente. Às vezes não vem. Às vezes o que toma a gente de assalto é a morte, é a dor, é o sofrimento, é doença, é esse tipo de coisa que chega. E a pergunta que a gente precisa se fazer é, Deus é glorificado e Ele está presente nesse momento? A resposta é um sonoro sim. É um sonoro sim. Por isso, gente, a gente precisa perceber que Jesus está presente não só na bonança, mas nas partes mais difíceis. Canta comigo aí, ó. Se paz a mais doce, se dor a mais forte, ó, seja o que for, tu me fazes saber. Sou feliz com Jesus. Sou feliz. O autor dessa música teve a sua família morta num acidente de navio. E quando ele soube que isso aconteceu, chegou por telegrama a ele e ele compõe essa canção. Todos os filhos dele morreram, só sobrou a mulher. Eu estou bem, mas perdemos todo mundo. Jesus estava com ele? Tava. Jesus está com você, cara. Jesus está comigo. Jesus está com a gente. Não se esqueça disso, não. Você pode não ver, mas Jesus está aí. Você pode não enxergar, mas Jesus está aí. Você não pode se esquecer disso. É no dia bom e no dia mau. É com o coração bem e com o coração ruim. Jesus está aí, cara. Não se esqueça disso.
Não se esqueça disso. Então, pastor, o que a gente faz nesse momento? A gente fica perto de Jesus. Tenha uma vida próxima a Jesus. Tenha uma vida próxima a Jesus. Quer ter o coração curado? Tenha uma vida próxima a Jesus. Viva perto do seu Salvador. Viva perto do seu Salvador. Não se afaste de Jesus. Não importa. Na Galileia com Jesus. Em Cafarnaum com Jesus. No Monte Hebron com Jesus. No Monte da Transfiguração com Jesus. No Calvário com Jesus. No sepulcro com Jesus. Nos céus com Cristo. Com Cristo. Ande com Cristo. Quer ter o coração curado, meu filho? Ande com Jesus. Ande com Jesus. E perceba a ação dele na sua vida. E isso vai acontecer, gente, primeiro de uma maneira subjetiva. Eu não tenho medo de falar isso. João capítulo 6, no verso 65, 66 em diante. A presença de Jesus através do Espírito Santo é real. O testemunho do Espírito Santo é interno dentro do coração da gente. Jesus trabalha conversando com a gente nas nossas orações, nos meios de graça, durante os louvores. Jesus conversa com vocês pelo Espírito Santo. Ele fala com vocês de uma maneira que você entenda. Jesus usa a palavra dele para falar com vocês. Eu estava na minha turma de adolescente agora falando com eles. Olha, todas as vezes que vocês abrirem a Bíblia, é Jesus falando com vocês. Pelo Espírito Santo. Quando vocês abrem a Bíblia, é Jesus falando. Porque ele falou pelos profetas e pelos apóstolos. Jesus vai usar pessoas para falar com vocês. E quando essas pessoas falarem com vocês, como é que vocês vão saber que é palavra de Jesus ou não? Olha para cá. Alguns de vocês foram doutrinados a fazer assim. Meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Vou consultar a palavra. Deu ruim. Vou segunda vez. Que venha uma coisa boa. Que venha uma coisa boa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que venha uma coisa boa. Meu Deus, vou morrer hoje. Ai. Caiu a palavra de Deus. Cara, não dá. Parou. Macumba gospel não. Não. Deus botou a Sara na minha vida nesse dia e Sara começou a me dar alguns conselhos. Eu falei, cara, Sara pode ter razão. Mas até o que ela fala eu preciso escrutinar pela palavra de Deus. Porque pode ser que ela fale um monte de borracha. Parou, tô fora. Sara, não é crente não, hein? Entendeu? Mas Deus vai colocar pessoas na vida de vocês. E vocês vão perceber que Deus vai se movendo no meio da vida de vocês. E vocês vão ver a presença de Jesus. Vocês não podem se esquecer disso. Jesus está presente. Olha só. Quantos de vocês, talvez, só aqui para eu passar para frente. Às vezes vocês não têm plano de saúde. O que é muito normal. A vida está bem difícil para nós brasileiros. Alguns de vocês não têm plano de saúde. Aí vocês morrem de medo. E se eu tiver que ir para o PA? Meu Deus, o Arlindo Vilasco está cheio. Jesus, a UPA de Alto Laje está lotada. Para onde eu vou? Aí quando pensa que não, você já está lá, já foi atendido, já voltou. E o cara que estava lá no CIAS da Unimed está agarrado na fila com a fichinha amarela no braço. É ou não é? Porque nunca foi sobre plano de saúde, gente. Nunca foi. Nunca foi. Foi sempre sobre a presença de Jesus do lado da gente. Nunca. Nunca foi sobre seguro de vida. Pastor está falando que eu não posso pagar o plano de saúde. Você não faz uma dessa comigo, não. O que eu estou dizendo é que você precisa confiar o coração da forma correta. É só isso. E ver a ação de Jesus. Terceiro, doutrina correta, gente. Doutrina correta. Corações não adoecidos conhecem a doutrina correta. E aí que vem o pulo do gato. Eles conhecem a doutrina correta e sabem usar. Porque esses caras conhecem a doutrina correta. Você não sabe que Jesus, eles falam a história todinha. Que ele ia ressuscitar, que ele ia não sei o quê, e que ele ia fazer aquilo, e vai fazer aquilo outro, e blá blá blá. Mas e na hora de aplicar? Sabe aplicar? Não sabe. Não sabe aplicar. Então, primeira coisa, doutrina errada vai gerar prática errada.
Por muitos anos dentro da igreja eu ouvi que a letra mata e o espírito vivifica. Pela mãe do guarda. Olha para cá. A letra mata e o espírito vivifica significa que Moisés mata. A lei mata, porque quando você olha para não matar, não roubar, não adulterar, não ter outro ídolo, quando você olha para isso, isso te mata. Por que te mata? Porque você é condenado. Você consegue obedecer a lei de Deus? Não. Mas por que o Espírito vivifica? Porque Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Então não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Moisés matava e Cristo traz vida. Não tem nada a ver de princípio espiritual, de que não pode estudar doutrina. Pela mãe do guarda, gente. É muita doideira gospel, né? O povo é muito maluco. A gente precisa conhecer como Deus é, o que Deus faz, como Deus age, como é o perdão de Deus, como é que é a justificação pela fé, como é uma vida santa de verdade, segundo os princípios bons da teologia. Agora, essa frase me marcou muito. O Arthur e eu fomos uma vez em São Paulo fazer eu me formei no mestrado essa semana e uma vez o Arthur foi comigo num módulo. A gente foi assistir um módulo em São Paulo e a oração do professor, que foi o meu orientador, o Felipe Fontes, ele falou o seguinte: no primeiro dia do módulo, e a gente ia estudar um filósofo bem chato que o Arthur estuda até hoje, eu não sei como ele aguenta. Aí o professor falou bem assim: Senhor, que isso aqui não seja mero entretenimento intelectual. Cara, isso me marcou. Porque conhecer doutrina não é entretenimento intelectual. Eu não vou conhecer doutrina para ficar tirando onda com a sua cara. E eu não vou conhecer doutrina para ficar falando, agora eu sou doutor em Deus. Você já parou para pensar que loucura é isso? A gente fala que é doutor em Deus. É porque essa semana eu terminei o mestrado. E o nome do meu mestrado é engraçado. Foi difícil terminar. Mas é um mestrado em divindade. Gente, eu sou mestre em Deus. O ser humano é muito doido, né? Alguém é mestre em Deus, rapaz. Esse cara, escolhe um outro nome, rapaz. É mestre em Deus. Quem que é mestre? E o pior é que se eu for me matricular no doutorado, o doutorado é doutorado em divindade. Olha, doutor em Deus. Rapaz, o ser humano é muito maluco. Tá bom, o que vale é o conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu citar o reverendo Jeremias Pereira. Jeremias dizia o seguinte: alguns que são mais velhos, Jeremias é um pastor muito famoso, ele é um pastor em Belo Horizonte. Jeremias é um homem de Deus e ele perdeu a esposa dele com câncer e era a grande companheira de ministério dele. E aquele homem orou por essa mulher, orou, trouxe gente do mundo todo, levou ela em tudo quanto é lugar e a mulher morreu, gente. Mas morreu de câncer. Morreu. E sabe o que ele dizia pra gente? O que vai segurar vocês é a teologia de vocês. A teologia de vocês é que segura vocês. Porque na hora que a coisa aperta, você vai tentar organizar as ideias para você não ficar doido. Se você não conhecer a Deus, você vai ficar maluco. Você precisa conhecer a Deus. E o momento, por isso que é importante a gente estudar, a gente ter acesso para saber aplicar. Porque na hora que você precisar, você vai ter que saber aplicar. Como é que você vai fazer negócio amanhã? Segundo Deus. E quando você for alvo de alguém? Espera aí, como é que um discípulo de Jesus age? Você vai ter que saber aplicar. Percebe? Ok? Último. O que acontece no verso 32? Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram. Porque diálogos que curam, quando a gente está em contato com Jesus, quando a gente está em contato com as pessoas, a gente volta para cumprir a missão. Esses caras voltaram para Jerusalém.
Eles foram curados, chegaram lá e falaram: nós vimos o Senhor. E os outros falaram: a gente viu também. E o que vai acontecer depois disso? Eles vão encontrar Jesus lá na frente. Voltaram para a missão. Esses caras foram curados. Conversaram com Jesus e voltaram para a missão. Conversaram com Jesus e o propósito de vida deles foi restaurado. Deixa eu terminar. Pessoal, é muito provável de eu estar pregando para gente amargurada. É muito provável de eu estar pregando para gente decepcionada, amedrontada, cheia de medo, cheia de incerteza, cheia de dor, cheia de rancor, cheio de raiva, cheia de ódio. É muito provável. Gente que a vida já azedou há muito tempo, que a desesperança já chegou há muito tempo. Porque o coração está completamente adoecido. A palavra que Jesus quer trazer para você hoje é que é possível restaurar a sua vida por um todo. É possível resgatar tudo. É possível resgatar a missão de novo. É possível, através do seu contato com Jesus e com os discípulos dele, destrancando esse cofre chamado seu coração para entrar na luz de Jesus, é possível voltar para Jerusalém e cumprir de novo o mandato de Jesus e ser discípulo dele. É possível, gente. Não tem história que Jesus não possa ressignificar nem mudar. Não tem caminho que Jesus não possa ajustar. Não tem casamento, vida, filho, trabalho, trajetória de vida. Não tem nada que Jesus não possa mudar. Jesus pode restaurar e resgatar o propósito da sua vida. Jesus pode resgatar a alegria do seu coração. Seus olhos podem voltar a brilhar. Mas agora, olha só, tem que ter diálogo com Jesus. Quais histórias da sua vida precisam ser reanalisadas?